Vamos falar de vetores. É importante vocês darem uma olhada no capítulo 4 do livro Ser Completo Total do Schildert e no livro de Estrutura de Dados do Tenenbaum e outros, o 1.2, para facilitar a compreensão e para vocês terem mais conteúdo. Os vetores são chamados também de matrizes unidimensionais e eles são identificados, neste caso, pelo comprimento unicamente, né? Porque só tem uma dimensão. A declaração é na forma o tipo de dado que está sendo usado, o nome da variável que você usou para a tua matriz e o tamanho entre colchetes. Então, sempre que aparecer entre colchetes, vocês vão ter um vetor, aí, uma matriz, uma dimensão de uma matriz, né? Se vocês colocarem mais abre colchetes e fecha colchetes, vocês vão ter mais dimensões na matriz. Automaticamente, então, esses colchetes definem que o tipo vai ser um vetor ou vai ser aí uma matriz multidimensional. Se tiver vários colchetes, a gente vai ver na sequência. Eles são bastante utilizados na declaração de sequências de caracteres, né, ou de strings, como por exemplo ali char nome 50, que define uma variável chamada de nome com 50 posições. O acesso aos elementos é feito por meio de um índice, por meio de uma variável ou de uma forma de acesso que me permite, para cada uma das posições da minha matriz unidimensional, do meu vetor, examinar o conteúdo ou colocar, né, modificar algum valor que exista naquele conteúdo, naquela posição de memória. Eu posso usar quaisquer tipos de dados, incluindo aqueles criados pelo usuário, para trabalhar com esse nosso tipo chamado vetor ou matriz unidimensional. Então, a gente pode dar uma olhada aqui num pequeno exemplo. Eu tenho aqui um char descrição 40, que é uma matriz unidimensional ou um vetor de tipos char, de tipos caractere, com tamanho de 40, né? E entre colchetes aqui indicando que se trata do meu vetorzinho ali de caracteres. Aqui foi colocado dentro de um tipo de dado chamado de mercadoria, certo? Então, mercadoria tem um inteiro código, 40 caracteres chamados de descrição e um preço que é uma variável do tipo float. Isso vai ser usado aonde? Isso vai ser usado aqui, ó. Mercadoria vai ser chamado de estoque. E estoque vai ser uma matriz com um certo tamanho. Para facilitar a programação, o tamanho aqui, que foi definido como 5, ele foi colocado na forma de uma constante aqui com a declaração define, né? Então, define tamanho, tamanho tem um valor de 5. Então, automaticamente, aqui eu vou ter 5, que é o valor ali do tamanho. Para a utilização dessa situação aqui de um estoque de 5 mercadorias, sendo que mercadoria é isso aqui, então em cada posição eu vou ter esse conjunto, foi definido também uma variável inteira aqui que foi chamada de posição, que vai ser utilizada como índice para poder fazer o acesso às diversas posições, nesse caso 5 posições, não é? Da minha matriz, do meu vetor. Aqui no início do programa foram colocadas duas linhas em que vai ser impresso um tamanho. Size of quer dizer o tamanho de. Então, eu coloquei aqui o tamanho de mercadoria, lembrando que mercadoria é isso aqui. Então, o tamanho vai ser o tamanho do inteiro, 4 bytes, mais 40 bytes que são reservados aqui para 40 caracteres, e mais os 4 bytes aqui do float, né? Então, essa soma vai ser feita lá pela função e vai ser representada e colocada aqui nessa variável, né? Nesse %d. Então, vai aparecer escrito na tela, o tamanho da estrutura é d, vai ser feito a conta ali e vai dar lá 48 bytes. Depois aqui, eu quero saber qual é o tamanho do estoque. Mas o que é o estoque? O estoque é um vetor de tamanho mercadoria. Então, como é que eu vou fazer o tamanho disso? Eu vou pegar o tamanho da mercadoria,
e multiplicar pelo número de vezes que eu utilizei esse tamanho, que está lá em cima, né? Depois, vou imprimir aqui o tamanho. A gente já vai ver isso funcionando e mudar um pouquinho para vocês verem a diferença. Aqui nesse bloco for, vai ser feito por meio dessa variável posição, vai ser feita uma varredura de todas as posições que existem dentro dessa variável estoque, começando da posição 0, né? Lembrando que sempre a primeira posição de um vetor é 0, em linguagem C, e vai ser colocado um valor qualquer, aqui um valor numérico, uma descrição por meio do comando sprintf, vai ser impresso, né? Vai ser gravado dentro dessa variável uma string, né? Uma sequência de caracteres, e aqui foi feito uma conta qualquer só para ter um valor ali no preço. Posteriormente, da mesma forma que foi feito em cima, vai ser usado aí uma variável for para varrer todas as posições do vetor, enquanto ela for menor do que o tamanho, mostrando todos os conteúdos que foram cadastrados. Vamos ver como é que fica. Está lá. O tamanho da estrutura, então, é de 48 bytes e o tamanho da matriz estoque é de 240 bytes. Por quê? Porque são 5 vezes os 48 bytes. Então, no momento em que eu declarei essa variável estoque, foram alocadas 240 posições de memória para que eu pudesse colocar o conteúdo. E aqui tem um conteúdo qualquer que foi colocado lá dentro por meio daquele comando for. Vamos fazer aqui uma modificação no programa, ou melhor, duas. Primeiro, vamos mudar o tamanho. O tamanho agora tem 10. E segundo, eu não vou pôr nada dentro da minha matriz, dentro do meu vetor. Vou fazer um comentário aqui nesse primeiro for. E vou dizer assim, eu só quero mostrar agora as posições. Não estou colocando conteúdo nenhum mais dentro dessas posições, que agora são 10. Executando novamente o programa, nós temos lá as 10 posições. Vocês estão vendo que aparecem aqui alguns caracteres esquisitos, né? Correspondente à interpretação que o computador deu dessas sequências de bits que tinha lá nas diversas posições de memória, já que eu não cadastrei nada ali dentro, não é? E o tamanho agora tem 480 bytes, porque eu pedi 10 vezes, né, o uso dessa estrutura de 48. Então vejam que automaticamente foram alocadas 480 bytes de memória, conforme nós estamos vendo aqui. Não tem conteúdo nenhum útil dentro dessas posições, certo? Ou seja, elas estão teoricamente em branco, né? Elas só não estão em branco mesmo, porque eu não mandei zerar nada. Mas elas estão todas ocupadas. Se eu mudasse isso daqui para, por exemplo, 1000 posições e executasse meu programa novamente, ele vai dar um jeito lá de passar por essas 1000 posições, né? Já que eu mandei executar um for até o final, e ele vai colocar lá 48.000 bytes da memória disponíveis para mim. Então vejam, se isso aqui fosse um programa que estivesse lá com o usuário e ele dissesse para vocês, olha, eu vou ter um estoque com 1000 mercadorias, ele atenderia. Só que no momento em que a pessoa precisasse de mais mercadorias, né, por exemplo, ele te liga e fala, olha, eu preciso cadastrar agora 2000 mercadorias, eu dobrei o tamanho do meu estoque. Você tem que entrar lá no programa e modificar esse programa, né? Você tem que modificar, compilar de novo, testar, entregar para o usuário, para que ele possa ter acesso a 2000 posições de memória, ou até 2000, né, por conta de que 2000 é o limite, ocupando lá 96.000 bytes de memória, certo? Mas, e se você não sabe qual é o tamanho que você precisa? Quer dizer, a pessoa te pede lá o programa, você não tem ideia,
que você vai fazer? Fala, bom, eu vou imaginar que eu tenha lá, por exemplo, 50 mil mercadorias no estoque, vou colocar 50 mil e vou ocupar 50 mil vezes o tamanho da variável na memória. Quer dizer, é uma coisa assim que não é muito prática, né? Porque você não pode trabalhar esse tamanho em tempo de execução. Você não tem que perguntar para o usuário, tá? Qual é o tamanho que você quer para a estrutura? E ele coloca naquele momento, fala, eu vou usar 56. E aí esse 56 vai ser colocado aqui dentro. Não tem como fazer isso de forma dinâmica, usando esse tipo de programação. Então, para isso, o que a gente vai ter? A gente vai ter que trocar, a gente vai ter que fazer de uma outra forma. Para poder ficar dinâmico, nós vamos trabalhar na sequência com os ponteiros e criar estruturas dinâmicas de memória. Não quer dizer que essa estrutura estática, né, essa declaração aqui, por exemplo, de um tamanho 10, eu vou reconstruir aqui o programa, não seja útil. Pelo contrário, tem uma grande utilidade. Então, este tipo de construção de programa, ele vai ser utilizado, é importante vocês conhecerem, mas principalmente é importante vocês saberem que uma vez que vocês declarem essa variável, automaticamente ela vai ter um tamanho fixo e vai ocupar um espaço fixo de memória. Então isso é importante aí para a gente começar a trabalhar com os vetores, nesse caso ainda os unidimensionais. Eu vou deixar esse conteúdo aqui para vocês lá no AVA, para na sequência a gente poder utilizar dentro da nossa programação.